Olá, aqui é Diego Mangabeira. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre fraqueza e fortaleza mental. Basicamente, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender um pouco mais sobre o que a gente entende sobre fraqueza e fortaleza. Inclusive, aproveitando aqui que eu estou numa viagem, estou gravando esse vídeo com você e eu vou andar junto com você até para falar sobre esse assunto que vai valer muito a pena a nossa conversa. Tá? Quando a gente pensa sobre fraqueza, sobre fortaleza, a gente pensa muito sobre os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e também o que a gente tem feito com a nossa vida. Quando a gente pensa sobre fraqueza, por exemplo, a gente pensa sobre todas as nossas desilusões, todos os nossos fracassos e muitas das vezes, na verdade, tudo aquilo que não deu certo. Né? E se as coisas não deram certo, vamos pensar assim, a gente tem uma memória muito maior, muito mais acentuada do que as coisas que deram verdade certo na nossa vida. Ao contrário, por exemplo, os nossos pontos fortes, as nossas fortalezas, muitos desses aspectos, na verdade, eles são esquecidos. Muitas das vezes, na verdade, a gente nem dá valor. E se a gente pensa, como eu sempre falo aqui na Alquimia da Mente, a gente está acostumado, na verdade, a reiterar, através dos hábitos, através das nossas crenças limitantes, tudo aquilo que, na verdade, todo mundo faz. Então, se, na verdade, todas as pessoas dão mais valor à tragédia, por exemplo, logicamente que você vai dar mais valor à tragédia. Se você, na verdade, dá mais valor às coisas boas, logicamente que as coisas boas vão acontecer na sua vida. Então, quando a gente fala sobre fraqueza mental, fortaleza mental, tem muito mais a ver com o seu passado, então com as suas emoções, do que, na verdade, com aquilo que está acontecendo agora de verdade na sua vida. Tanto que isso é tão verdade que quanto mais você pensa sobre isso, por exemplo, nesse momento, eu não sei o que está se passando agora, né? Pode ser que, na verdade, estejam acontecendo muitas coisas boas na sua vida. Só que você já parou para pensar que muitas vezes, na verdade, você está numa maré boa, sabe? Assim, uma frequência boa de mudar a sua vida, mudar a sua carreira, mudar a sua perspectiva financeira, até mesmo a relação com seus filhos, as coisas elas voltam como se fosse um gatilho, né? Quanto mais você estava bem, mais esses gatilhos te levam novamente a você fazer tudo do jeito que você fazia, voltando a repetir certos padrões mentais. A consequência direta, na verdade, disso é você vivenciar a sua vida do jeito que você vivenciava antes. Então, o que eu quero dizer para você? A emoção é uma memória do passado. Se a emoção é uma memória do passado, a consequência direta, na verdade, de você não colher os resultados que você gostaria no momento presente, tem a ver com o seu passado, com a sua relação com o passado. E até mesmo o real sentido de eu estar gravando esse podcast, esse vídeo com você, foi uma mensagem que eu estava vendo sobre a forma oriental de fraqueza e também de fortaleza, de ponto forte e ponto fraco. Quando a gente pensa até mesmo em culturas, né, eu vou compartilhar com você, por exemplo, a cultura de um país, né, então nesse caso eu estou aqui viajando, eu estou nos Estados Unidos, basicamente tem uma diferença entre a costa leste e a costa oeste. No seu país também, por exemplo, no Brasil, né, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, existem regiões, como também existem brasileiros que estão morando em várias regiões do mundo. Culturalmente falando, cada um pensa diferente, não é verdade? Se cada um pensa diferente, logicamente, existem diversos tipos de entendimento sobre o que é fracasso e o que é também sucesso, ou mesmo o que é uma fortaleza. Estou usando fortaleza como didaticamente, né? Seria o contrário de fracasso, vamos dizer assim. Mas quanto mais a gente pensa sobre isso, mais a gente vai, como se fosse abrindo esses arquivos mentais que você tem arquivados. E quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que ir a fundo, né? Porque se existe um comportamento, se existe algo que se repete constantemente, tem muito mais a ver com aquilo que você está deixando ainda ser vivenciado na sua vida. Então, por exemplo, se você tem um aprendizado real, vamos dizer assim, né? Se você, na verdade, tem uma alteração real sobre algum padrão mental, um padrão comportamental, um padrão emocional. Eu estou falando sobre emoção com você agora. Se essa mudança acontece, logicamente
E isso tende a levar você para um caminho promissor, algo que na verdade não vai se repetir, certo? E se não vai se repetir, logicamente, as coisas tendem a se repetir, a continuar de uma forma mais consistente, que é algo que poucas vezes acontece, né? Se a gente pensar até mesmo das pessoas, né? Até, por exemplo, não sei se é o caso, se você já comprou nosso livro, já é nosso cliente, ou mesmo nosso aluno, nossa aluna, mas o que a gente vê bastante acontecendo são as pessoas, por exemplo, tendo sempre o mesmo tipo de padrão, voltando, sabe? Não tendo uma evolução. Acho que a melhor palavra seria progresso, né? Se a palavra seria progresso, como que na verdade você poderia ter progresso na sua vida, né? Por que será que na verdade o progresso não está acontecendo na minha vida? Por isso que eu estou querendo dizer com você agora aqui, que talvez o que está faltando com você é construir, né, essa raiz forte. Seria um conceito bastante natural, né? A gente fala muito sobre ocultismo, esoterismo, sobre a lei natural aqui dentro da alquimia da mente. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente volta para o básico, para o simples. Por isso que eu estava falando com você sobre, basicamente, as lições, né, do Oriente, mas basicamente pode valer com alguma lição que você já tenha ouvido de alguém na sua vida. E quando a gente fala sobre construir raízes fortes, tem a ver com a sua memória, então a parte cerebral, né, tudo aquilo que na verdade você rememora sobre alguma experiência, né? Por isso que eu estou falando aqui. Reprogramação mental, de fortaleza, fraqueza, de ponto forte, ponto fraco, de progresso para fracasso, tem muito mais a ver com as suas próprias raízes, com aquilo que na verdade você está construindo de baixo para cima, vamos dizer assim, né? Então usando um pouquinho da metáfora de uma árvore, né? Então eu estou passando um monte de árvore aqui no fundo, você pode ver, né? Mas imagina, uma árvore, se não tem uma raiz forte, o que acontece? Ela vai cair. Mas ao mesmo tempo, quando uma árvore ela tem uma raiz fraca, ela cai, né? Qual que é o princípio disso? Basicamente, se você tem uma raiz forte, você nunca vai cair, né? E ao mesmo tempo, se você tem uma raiz fraca, logicamente que o fracasso vai acontecer várias vezes com você. Por isso que é tão importante, na verdade, você entender esse princípio não como algo, é mais um vídeo, é mais um podcast sobre isso, não é tão importante para mim. É muito importante, na verdade. E é o simples que, na verdade, as pessoas não fazem, né? Se todas as pessoas fizessem o básico, seriam pessoas mais satisfeitas, ou mesmo elas conseguiriam chegar nos mesmos objetivos que estão todo mundo buscando, né? Que todo mundo está buscando, basicamente, ter uma vida com propósito, uma vida com felicidade, uma vida com dinheiro, uma vida que, na verdade, possa ser considerada uma vida bem vivida, né? Cada um tem um objetivo, logicamente. Você pode ter o seu objetivo. Cada um tem um objetivo. Não tem como dizer, o meu objetivo é igual ao seu. Todos nós temos objetivos diferentes. Todos nós vivemos em uma realidade diferente. Não tem como, na verdade, uma mesma realidade ser igual ou mesmo parecida com a da outra pessoa. Mas, se você se der uma oportunidade de entender tudo isso, se você se der uma oportunidade, por exemplo, de compreender que a programação mental, né, alterar seus pensamentos, tem a ver com as suas emoções, como eu falei, tem a ver com o passado que, na verdade, continua perdurando, né, dentro da sua vida, logicamente que fica mais fácil de você compreender o que vai ser daqui para frente, né? Então, eu estou caminhando junto com você aqui, imagina que eu estou caminhando ao seu lado, né? Então, o seu presente vai ser diferente do passado. Se o seu presente vai ser diferente do passado, o seu futuro vai ser diferente do presente. Isso é o quê? É como se fosse um efeito dominó, certo? Um efeito dominó mental, vamos dizer. A partir do momento que você derruba uma peça, todas as peças, a posteriori, né, depois, elas vão cair. Então, se as peças vão cair, você vai alterar a sua própria realidade, o seu emprego, o seu empreendimento, aquilo que você tem feito todos os dias, a relação com seus filhos, o seu relacionamento amoroso, a relação que você tem com os seus próprios pensamentos, ou mesmo tudo aquilo que na verdade já está acontecendo dentro da sua vida e você gostaria de uma alteração. Não se trata de milagre, o milagre é você, né? E por isso que a gente foca muito, não existe mestre precisando de outro mestre, você já é mestre, você já é mestre da sua vida. Falta só você acreditar nessa alteração e na verdade contribuir para que essa fraqueza, hoje, seja uma fortaleza amanhã, né? E até para ajudar nesse processo, de você entender melhor como você pode construir uma vida diferente, eu quero convidar você
para clicar no link aqui abaixo do vídeo do podcast, vai ter o link do nosso livro, Alquimia da Mente, que pode te ajudar muito em relação a esse processo de reprogramação mental. Logicamente que cada um tem um momento, né? Talvez você esteja num momento da sua vida no qual você está pensando muito sobre as coisas que estão acontecendo, sobre a forma que você tem refletido sobre a sua própria vida, ou mesmo você gostaria de uma alteração. Então, para tudo isso, logicamente, o nosso livro pode te ajudar bastante, principalmente com essa parte da reprogramação. Então, clica no link aqui abaixo do vídeo ou do podcast, onde você estiver nos escutando, nos sentindo, nos ouvindo, para você ser redirecionado para o site, você vai ver mais informações. A gente está com uma promoção agora, o frete está grátis no território brasileiro, mas se você estiver no exterior, basicamente você vai comprar o nosso livro digital, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.